Olá, queridos alunos do 7º ano/9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à 7ª transmissão da disciplina de História e hoje nós falaremos sobre os assuntos que foram trabalhados durante esse segundo bimestre do ano letivo de 2020. Entre tais, falaremos sobre a expansão marítima europeia, a disputa por continentes e oceanos, e falaremos ainda sobre a organização e as mudanças ocorridas na Europa a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, Reforma Católica, como também é classificada historicamente. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão e vamos construir conhecimento juntos. Bem, vamos falar um pouco sobre expansão marítima europeia. É importante lembrarmos, quando falamos em expansão marítima europeia, que a expansão marítima europeia se iniciou em meados do século XVI na Europa e acabou se difundindo por diversas regiões do mundo afora, inclusive alcançando continentes e regiões nunca antes exploradas pela civilização europeia. É muito importante termos como referência que a expansão marítima europeia foi um dos principais feitos já desenvolvidos pela humanidade e que também foi proveniente de um desejo, um intuito e uma necessidade da civilização europeia naquele momento. Em meados do século XIV, a Europa estava vivendo uma grave crise econômica financeira. E uma das principais alternativas naquele momento era justamente encontrar novas terras para conseguir conquistar matérias-primas, se apossar de matérias-primas e desenvolver práticas que gerassem recursos financeiros econômicos. Como isso poderia acontecer? Através do manufaturamento dessas matérias-primas que possivelmente seriam encontradas em novos territórios. As principais matérias-primas que estavam sendo, naquele momento, objetivadas pelas civilizações europeias eram principalmente metais preciosos de grande valor, como o ouro e a prata, e pedras preciosas, que tinham um grande valor de mercado na Europa. Mas existiam também outros elementos que faziam parte desse ciclo ou desse grupo de possibilidades, ou seja, de produtos que poderiam ser explorados por esses europeus, como, por exemplo, as famosas especiarias já produzidas no continente asiático e amplamente comercializadas na Europa pelos próprios asiáticos. Essas especiarias, elas também despertavam o interesse econômico das civilizações europeias, que resolveram, a partir de então, colocar em prática um dos mais audaciosos planos já designados ou até mesmo liderados pela humanidade até então, que foi o processo da expansão marítima europeia. É importante nós lembrarmos que a expansão marítima europeia ela também esteve permeada por diversos medos esses que eram reais e imaginários. Então, a ideia de que a Terra era quadrada, havia mar tenebroso, monstros, zonas tórridas, isso tudo era uma realidade daquele momento. Até porque os europeus não conheciam tão bem as regiões que pretendiam explorar. Não sabiam exatamente o que iriam encontrar a partir da transposição desses oceanos, a partir do desbravamento desses oceanos e, consequentemente, a chegada em novas regiões. É importante destacarmos ainda que, durante o processo da expansão marítima europeia, nós tivemos ali diversos elementos utilizados por esses europeus que foram desenvolvidos ainda em meados do século XIV na Escola de Sagres. Entre esses objetos, nós temos diversos que facilitaram o processo de navegação e o feito da expansão marítima, como, por exemplo, o astrolábio, as técnicas de cartografia que foram aperfeiçoadas na Escola de Sagres, e temos ainda a bússola, que foi um importante instrumento para a condução desse processo de expansão das navegações e do enfrentamento dos tenebrosos mares, dos tenebrosos oceanos
que esses europeus iriam enfrentar a partir de então. Então, falar em expansão marítima europeia é ter esse entendimento de que a expansão marítima ela não se constitui especificamente a partir de meados do século XV. Muitos feitos foram colocados em prática antes mesmo, ainda em meados do século XIV, e que acabaram promovendo o processo de expansão em meados do século XV. Ok? Vamos seguir então agora para a disputa por continentes e oceanos. A partir do momento que os europeus iniciaram esse processo de expansão, começou a haver aí uma intensa luta pela disputa territorial. As principais civilizações europeias que protagonizaram essa disputa foram Espanha e Portugal, que, diga-se de passagem, foram os pioneiros no processo da expansão marítima europeia. Nós temos os portugueses como uma importante referência e principal, mas seguido aos portugueses vieram também os espanhóis, mais tarde vieram os franceses, holandeses, italianos e assim por diante. O fato que o pioneirismo ele foi protagonizado por espanhóis e portugueses ao longo do tempo. É importante nós reiterarmos que um dos principais feitos e um dos principais desafios daquele momento era justamente a ultrapassagem do Cabo Bojador. Por quê, professor? Porque o Cabo Bojador ele era uma região de difícil navegação ao sul, ou melhor, ao norte do continente africano, ok? E que daria aos europeus essa possibilidade de ampliação ocupacional, inclusive do próprio continente africano. Então, o Cabo Bojador ele representou um dos principais desafios enfrentados pelas civilizações europeias a partir de meados do século XV. É importante nós lembrarmos que entre os anos de 1424 e 1533, diversas expedições se lançaram ao oceano, ok? Se lançaram ao mar com o intuito de ultrapassar o Cabo Bojador. Dentre tais catalogadas foram aproximadamente 15 expedições e, segundo os relatos históricos, as 15 fracassaram. Mas além dessas 15 expedições, nós tivemos uma que foi liderada pelo famoso Gil Eanes, ok? E essa expedição liderada por Gil Eanes para a ultrapassagem do Cabo Bojador, ela obteve êxito, segundo os relatos históricos, em 1434. Então Gil Eanes acabou ganhando um importante destaque histórico como o principal líder navegador que consegue ultrapassar o Cabo Bojador e, consequentemente, ampliar a transposição de oceanos e a ocupação de novos territórios a partir desse importante feito, protagonizado pelos europeus, que foi o processo da expansão marítima europeia. Um outro fato importantíssimo quando falamos em disputa por continentes, oceanos e territórios é justamente em 1494 o famoso Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas, professor? O Tratado de Tordesilhas ele foi um tratado mediado pelo Papa Alexandre VI. Então, qual era o intuito? O intuito era justamente dividir terras conquistadas e algumas que ainda seriam exploradas entre as duas principais civilizações europeias que estavam ali como líderes do processo de expansão marítima. Quais eram essas civilizações? Era justamente Espanha e Portugal, ok? Então o Papa Alexandre VI, ele mediou a divisão dessa terra, essa divisão territorial que ficou conhecida historicamente como o Tratado de Tordesilhas. É fato que o Tratado de Tordesilhas ele não se estendeu por um longo período, ele teve uma curta duração, mas ele teve os seus efeitos significativos naquele momento. É importante quando nós falamos em Tratado de Tordesilhas lembrarmos que, segundo o tratado, as terras a oeste ficariam com Espanha e as terras a leste ficariam com Portugal. Essa foi uma estratégia que foi implementada com o intuito de diminuir os conflitos
territoriais que estavam decorrendo entre Portugal e Espanha naquele momento em que os europeus buscavam incessantemente o domínio e o poder sobre territórios e, consequentemente, né, pelo agregamento de produtos, gêneros tropicais e até mesmo matérias-primas, tá certo? E seguindo, vamos falar de reforma protestante, ou reforma católica e reforma religiosa, como também é classificado historicamente nos livros didáticos. Ok? Então, a reforma protestante ela se iniciou em meados do século XVI na Alemanha. Então, a Alemanha foi o berço da reforma religiosa e que foi se difundindo gradativamente por outros países da Europa e que acabou chegando, inclusive, a diversas outras regiões fora do continente europeu. É importante nós lembrarmos que a reforma protestante ela foi protagonizada por um dos importantes ícones da historiografia mundial, que foi justamente Martinho Lutero, um importante monge agostiniano que fazia parte da Igreja Católica e que acabou protagonizando ali o desenvolvimento de 95 teses que criticavam duramente a instituição religiosa católica, a Igreja Católica, e as práticas exercidas pela Igreja Católica naquele momento, em meados do século XVI. Claro que essas práticas elas ocorriam já há muito tempo, há vários séculos na Europa, em meados do século X, XI, XII, XIII, XIV, XV, mas em meados do século XVI haveria essa mudança substancial de comportamento e das práticas que vinham sendo exercidas naquela região. É importante lembrar que Martinho Lutero não foi o único. Nós temos também aí John Wycliffe, Jean Hus, que tiveram importante contribuição para os desdobramentos do protestantismo na Europa e, consequentemente, a mudança de algumas concepções e formas de entendimento sobre religiosidade na Europa e no mundo. Todos os acontecimentos históricos que se desdobraram ao longo do tempo, eles têm uma influência direta no nosso modo de vida atual. E isso faz com que haja a necessidade de cada um de nós entendermos, estudarmos a história, entendermos acontecimentos para que possamos obter esse entendimento do porquê vivemos de uma forma ou de outra na atualidade. Tá certo? Espero que todos tenham compreendido essas características fundamentais e importantes sobre os assuntos discutidos nesse segundo bimestre. Na próxima semana, na nossa próxima transmissão, nós teremos aí a resolução do exercício de revisão que será encaminhado a vocês. Não esqueçam de dar um joinha no nosso vídeo, ok? Para que nós possamos estar acompanhando aqueles que estão tendo acesso aos nossos vídeos, e deixe também o seu comentário. É muito importante para que nós possamos acompanhar o seu entendimento e, consequentemente, debater e construir conhecimento. Até a nossa próxima transmissão. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.